Quero saudar a todos os irmãos aqui nesta noite com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudar aqui a todos os irmãos que estão compondo ali a mesa. Falo do pastor Silvio César, presidente, extensivo a todos. Meu amigo, secretário, pastor Genival. Agradeço também ao pastor Roberto pela honra de estar aqui, voltando a esta igreja depois de muitos anos e estando hoje aqui ao lado do irmão. Muito obrigado. Dizer aos irmãos que é com muita alegria que participo de mais uma assembleia com os irmãos. E eu nasci na Associação Batista Iguaçuana. Fui batizado em 1987 na Igreja Batista Central de Nova Iguaçu. Em 1990, quando fui ao seminário, que era na primeira de Nova Iguaçu, eu era membro da Igreja Batista Betel e Mesquita, que na época era iguaçuana, saudoso pastor Irani Teixeira de Lima. Meu concílio foi na Igreja Batista Vila Nova. Está ali a minha professora querida e irmã em Cristo, Dulce Helena, que caminhamos juntos ali. De lá fui para Queimados, estou até hoje com a minha família. Ela cresceu e eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Então, tem tudo a ver comigo, a minha história. Estar com vocês, participar nessa noite é um privilégio. Eu quero então ir direto ao tema que nós temos e os irmãos têm meditado, esse tema que tem acompanhado as associações. Semana passada foi a Queimadense, e está ali o secretário, já foi apresentado, pastor Mário, viemos juntos, e lá também meditamos esse tema. Recebemos também lá uma iguaçuana, a irmã Esmeralda, falando lá também a todos os queimadenses. Foi muito bom compartilhar. Pastor Daniel também esteve lá, foi muito bom. E eu quero então ler agora com os irmãos 2 versículos, não somente o 35, mas quero ler também o 34 de João 13, que diz assim: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Vamos juntos? Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muito bem, esse é o texto que os irmãos estão refletindo, e eu quero também utilizar esse texto nessa noite. O Evangelho de João, ele foi escrito provavelmente entre 80 e 100 depois de Cristo. Bom, se ele foi escrito exatamente em 80 e 100, o que nós podemos concluir? Que João, ele parou certo dia, e aí falando especificamente em relação aos versículos que lemos, e ele ficou lembrando dos momentos em que ele caminhou com Jesus. E eu fico imaginando exatamente os sentimentos que talvez tenham acompanhado João no seu desafio de escrever este evangelho. Interessante que ele fez questão de registrar o objetivo deste evangelho. Se você pegar a sua Bíblia, for ao capítulo 20, o versículo 31, lá está escrito: estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então João, ele tinha esse objetivo: apresentar a Jesus Cristo, o desejo de Cristo, e ele fez questão de expressar alguns sentimentos muito interessantes. Eu gosto muito do Evangelho de João, porque eu fico imaginando, alguns momentos, talvez João querendo até rir, em outros momentos, talvez emocionado, escrevendo ao lembrar de Jesus, dos momentos em que ele pôde estar ao lado de Jesus. Eu quero dar aqui aos irmãos 2 exemplos. No capítulo 12, você tem um momento muito interessante, quando ali Jesus chega a Betânia, e ele estava lá, obviamente acompanhado de Lázaro, Marta, Maria, e o texto diz, João 12:3, que Maria, tomando um frasco de bálsamo, de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com todo o perfume do bálsamo. Então João, lá na frente, no ano 80, lembrando disso, ele escreveu: mas Judas Iscariotes, um dos discípulos
que haveria de traí-lo, disse: por que este bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? E aí vem um sentimento de João, quando ele diz, e escreve, ele disse isso, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Esse é o relato de alguém que obviamente conhecia os fatos, uma testemunha do fato, ou dos fatos. E isso aí é bem comum no texto de João. No capítulo 13, temos um outro exemplo, versículo 28, você vai ver que no momento em que o traidor é revelado, ele fez questão de registrar, mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu com que propósito ele lhe dissera isso. Alguns pensavam que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro, Jesus quis dizer-lhe: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Então, mais uma vez, na sua narrativa, ele vai contar, ele vai dar detalhes daquilo que ele viveu, aprendeu, viu ao lado de Jesus e junto aos outros discípulos. Então agora, quando nós chegamos no capítulo 13, especificamente nos versículos 34 e 35, e o foco nosso é o 35, nós estamos diante do relato de uma testemunha que viveu com Jesus e que foi preservado pelo Senhor até a sua morte na velhice. Segundo a tradição, esse João, ele morreu aos 94 anos, provavelmente em Éfeso, diferente do que aconteceu com 10 dos discípulos de Jesus, que foram martirizados, e Judas, que tirou a própria vida. Esse João, o filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, ele foi o discípulo, como ele mesmo diz no livro, a quem Jesus amava, João 13, 23, e que também escreveu outras 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Jesus foi retratado por João como um servo exemplar. Aqui nesse texto, era quinta-feira, e em breve Jesus iria deixá-los. Mas antes que o mestre deixasse os seus discípulos, ele se preocupou em compartilhar alguns tesouros espirituais com aqueles em que ele estava investindo após falar com o Pai, e o Pai revelar quem deveriam ser os seus discípulos. E aí ele vai compartilhar, ele vai falar dos desafios. Jesus orou pelos seus discípulos, João 17, e orou por aqueles que ainda viriam a ser discípulos, com o resultado do trabalho daqueles que com ele haviam caminhado, estavam caminhando até então. Quando chegamos João capítulo 13, versículo 5, nós temos um exemplo muito especial que João fez questão de registrar nessa quinta-feira, que foi o exato momento em que Jesus se apresentou como servo. O servo que demonstrou sua atitude ao servir os seus discípulos. E como Jesus fez isso? Lavando os pés daqueles homens. Lavar os pés dos convidados era um serviço que o criado da casa deveria realizar quando eles chegassem, porque eles chegavam com os pés empoeirados, eles não poderiam participar das refeições assim. Então, o criado, geralmente o mais simples, ele que cumpria essa tarefa. E Jesus, ele então exatamente demonstrou que era o servo, ensinando os seus discípulos a servirem com esse ato. Sobre esse texto, o reverendo Hernandes Dias Lopes fez o seguinte comentário: com esse gesto, Jesus nos ensina que privilégios não implicam orgulho, mas humildade. Jesus, o Deus encarnado, serviu. Nós, os seus seguidores, também devemos ser servos, dispostos a trabalhar de maneira que o glorifique. Quais os objetos que Jesus utilizou e que também devem chamar a nossa atenção? O vaso, a bacia e a toalha.
foram os objetos que Jesus utilizou e que devem chamar a nossa atenção. Não foram os melhores assentos, não foram os cargos, nem os títulos ou as posições. Wilkes comentou no livro O Último Degrau da Liderança: no reino de Deus, sucesso não é o alvo. Infelizmente, jamais compreenderemos isso até que tenhamos aprendido a ser humildes. E aí chegamos em João capítulo 13, versículos 34 e 35, que só será uma realidade para os cristãos que decidirem viver com os outros. Falamos do nosso tema, vivamos o verdadeiro amor, e estamos diante do texto que diz que todos saberão que sois os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Ou seja, para amar o irmão, precisamos ter a compreensão real do quanto fomos amados por Deus. Tudo começa aqui. Quanto maior a compreensão da graça, quanto maior a compreensão do amor de Deus por mim, vai ser a minha capacidade de amar o outro. E isso é importante destacar. Uma outra questão que eu quero destacar para os irmãos é que amar é uma decisão. A pessoa decide amar. Não pode ser visto como um sentimento, que vai depender apenas das circunstâncias, e geralmente quando elas estão favoráveis. Aliás, alguém disse com muita propriedade: quando as coisas não acontecem do seu jeito, o seu coração é revelado a todos. Logo, amar não pode ser só um sentimento baseado numa circunstância. Você precisa decidir amar. Assim fazemos quando casamos. Mesmo antes do casamento, é claro. Quando alguém observa o outro e diz, é ela ou é ele. E aí vem uma aproximação e ele decide, eu vou namorar, daqui a pouco eu vou ficar noivo, vamos nos casar. Decidimos. E a partir de então, todos os dias, uma nova decisão. Vamos ficar juntos até que a morte nos separe. Porque nós tomamos a decisão. Eu preciso amar você, você precisa me amar. E assim caminhamos. Então amar é uma decisão. Mas amar exige convivência. Porque ninguém pode amar sozinho. Como? Alguns até tentam. Mas, ao tentar, contrariam Provérbios capítulo 18, versículo 1, que diz: quem vive isolado busca seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Servos de Deus não vivem isolados. O cristianismo, na sua proposta original do Senhor Jesus Cristo, não é para o isolamento, é para a convivência, para a compreensão. Alguém também, querendo fazer uma gracinha, disse assim: conviver com os santos no céu será a glória, com eles na terra é uma outra história. Mas nós precisamos conviver. 2001 foi lançado no Brasil um filme, muitos assistiram, Náufrago. Lembra? Aquele homem, alto funcionário dos Correios, e aí um acidente, ele foi parar numa ilha, solitário, não tem ninguém para conviver, e agora? Está enlouquecendo, não sabe mais o que fazer, seus sentimentos, a tristeza, ele não sabia mais o que fazer, ele teve uma brilhante ideia. Dentre os pacotes, e também uma boa ideia de marketing, da marca Wilson, na época, ele encontrou o quê? Uma bola de futebol americano, e ele fez um desenho, o olho, o outro olho, o nariz e a boca, e então ele deu o nome de Wilson. E aquele homem no filme, ele foi levando os seus dias em meio às suas tristezas, dúvidas, não sabia se seria resgatado, mas ele conversava com Wilson. E em determinado momento ele chora, Wilson, Wilson, cadê você? Wilson, Wilson. E ele vai atrás do Wilson, e ele fez daquela bola o seu companheiro de sofrimento, de jornada. E a ilustração boa é que serviu para que ele conseguisse vencer aqueles dias, até o seu resgate ele pudesse voltar para a cidade. Náufrago, Tom Hanks, muito sucesso à época. Os mais jovens talvez não saibam não que filme é esse.
Então vai lá na internet e assista. Muito bem, volto a citar o reverendo Hernando Dias Lopes. Ele diz o seguinte: Jesus ensina que o amor é a apologética final, o argumento decisivo, a evidência mais robusta de que somos seus discípulos. O discípulo é aquele que transforma suas palavras em ações, o seu amor em serviço sacrificial. Vivamos o verdadeiro amor. O isolamento do discípulo de Jesus, ou mesmo de uma igreja, não faz parte do projeto de Jesus. E nós precisamos uns dos outros. Nós temos cerca de 24, pelo menos 24 mandamentos recíprocos. Podemos falar alguns deles. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, e por aí vai. Faça essa busca. E aí quando nós lemos o texto, e diz lá: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós estamos diante de um verbo que está no presente do subjuntivo ativo, que quer dizer uma ação repetida ou continuada. E aí eu vou lá para Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, que diz: pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. E aí nós perguntamos, irmãos, Jesus Cristo está voltando? Aí os irmãos vão dizer: amém, está voltando, né? Se o saudoso João ainda estivesse vivo, lá no calçadão de Nova Iguaçu, ele estaria dizendo lá: Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo está voltando, e cantaria: voltará, voltará, Jesus Cristo voltará. Vocês lembram bem desse servo de Deus que partiu? Eu fui funcionário da Juerp durante alguns anos, em Nova Iguaçu, e convivia com muitos amigos, muitos estão aqui. E João chegou um dia para mim e falou assim: José, você está esperando alguém? Eu falei: não, João. Ele falou: eu estou. Quem, João? Ele falou para mim: Jesus Cristo. Aí você passava no calçadão de Nova Iguaçu, as pessoas diziam: ele é louco. Um louco que viveu para dizer, a única mensagem de João era essa: Jesus Cristo voltará. Então, se Jesus Cristo está voltando, se estamos vivendo realmente esses dias finais, e o grande dia se aproxima, Hebreus 10, 24 e 25 precisa estar na nossa prioridade. Como? Eu preciso estimular você precisa me estimular, uma igreja precisa estimular a outra, a associação é um lugar ideal para que isso aconteça na prática. Os dias são maus, nós precisamos uns dos outros, não podemos abandonar, é o que o texto está dizendo. Ele vai dizer que o discípulo de Cristo é conhecido pelo amor. Não faz sentido as pessoas ouvirem de nós acerca da eleição, regeneração, justificação e conversão, se elas não observarem em nós a prática do amor. E aí Paulo, ele vai nos ajudar a entender o amor lá em 1 Coríntios 13, e ele vai dizer que se não tiver amor, é barulho e nada mais. Mas esse capítulo, que é considerado a obra mais grandiosa, mais vigorosa e mais profunda de Paulo, na versão viva, nos dá uma ideia bem do nosso desafio. Paulo diz o seguinte: o amor é muito paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é arrogante nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda o rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será real para com ele,
custe o que custar, sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Meus irmãos, você já imaginou se nós decidíssemos hoje, olha, eu vou colocar esse texto em prática nos meus relacionamentos com os meus irmãos das outras igrejas, mas eu vou começar na minha igreja. A irmã Esmeralda, ao pregar na semana passada, o pastor Mário estava lá e ouviu, ela disse algo que eu fui para casa pensando e tenho pensado. Ela disse assim, olha só, o que você é em casa, você é na igreja. E o que você é na igreja, você é na associação. E o que você é na associação, você é na convenção. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, se isso então, eu confio na irmã Esmeralda, conheço há muitos anos, e eu gosto de ouvir a irmã Esmeralda e abraçar ela, então é melhor ainda. Eu fiquei pensando aqui no desafio, porque certas coisas então que eu observo, se acontecem em casa também, é por isso que os lares estão do jeito que estão. Então tudo começa em casa. Quando eu decido amar em casa o meu cônjuge, quando eu decido amar em casa os meus filhos, quando lá nós pegamos o texto de João, capítulo 13, versículo 35, e colocamos em prática e vamos para a igreja para celebrar, para correr atrás exatamente dos ideais de Deus, aquilo que Deus instituiu no seu reino como prioridade. Aí de lá vou para a associação, e quando eu chego na associação eu chego para abençoar, e aí abençoo e vou para a convenção, e isso se aplica a todos. A líderes, principalmente. Existe um bom livro que eu recomendo que os irmãos adquiram e leiam, se já não fizeram, escrito por James Smith, e o título desse livro é Você é Aquilo que Ama. Esse livro é da editora Vida Nova. Você é aquilo que ama. E Smith, ele diz nesse livro o seguinte, o discipulado diz mais a respeito a desejar, ansiar do que a conhecer e crer. Ele diz, a ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar os nossos amores aos anseios dele. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia e almejar por um mundo onde ele é tudo em todas as coisas, e ele desejou, e está aqui em João capítulo 13, versículo 35, que nós vivêssemos juntos, unidos, e demonstrássemos amor uns pelos outros. Então o discipulado, o que ele vai fazer comigo? Ele vai me levar a refletir sobre isso, e eu vou alinhar a minha vida àquilo que ele quer. Você é o que ama, porque você vive voltado para aquilo que deseja. Se você desejar caminhar em harmonia com os irmãos, você vai lutar por isso, você vai priorizar isso. E o discipulado, ele vai vir fazer um trabalho contínuo na sua vida, de ir mudando a sua consciência, reformulando os seus hábitos, para que você faça exatamente aquilo que o Senhor direcionou. Isso se aplica às igrejas também. Um outro bom livro que eu recomendo a vocês, e o título não te assuste, porque hoje quando você fala batistas, às vezes a pessoa não vou ler, porque pensa que é um livro que não tem algo a acrescentar, embora você deveria ler sempre, como batista que é, mas o pastor Diogo Carvalho publicou Batistas por Convicção e Missão, da editora Junta de Missões Nacionais. Gosto muito do pastor Diogo. E no capítulo 11 ele deu o seguinte título, Igreja para além de si mesma. E ele destacou no livro que, apesar da autonomia da congregação local, nós, os batistas, sempre sentimos a necessidade de trabalhar em conjunto. Eu chamo a sua atenção porque esse é um assunto importante. As associações de igrejas batistas, como a Iguaçuana, com o seu trabalho, 82 anos, maravilha. Como medir o trabalho desse? Não temos como. Mas grande progresso do reino por conta desse trabalho. E aí ele diz então sobre as associações, ele diz que são reuniões de igrejas de uma mesma região geográfica, ligadas umas às outras para comunhão, encorajamento mútuo, expansão ministerial. E os objetivos principais, ele deixa isso muito claro no livro, assegurar a pureza doutrinária, esclarecer a posição dos batistas, aconselhar as igrejas, fundamentar a comunhão entre as igrejas, disciplinar as igrejas no sentido de negar comunhão àquelas que se tornassem prejudiciais à comunhão batista. Aí você para para pensar isso na prática hoje, que desafio!
E aí ele vai citar Mark Dever, que diz: as associações batistas foram criadas para ajudar os pastores das igrejas a se aconselharem mutuamente, resolverem controvérsias e traçarem limites doutrinários, além de realizarem obras que excederiam os recursos de uma única congregação, como educação ministerial, apoio missionário. Que maravilha quando entendemos isso! E talvez, pelo menos a minha percepção, nas nossas conversas sobre denominação, aqui estão os pastores, acabamos de sair de um retiro de pastores, foi maravilhoso, a convivência maravilhosa lá, mas de volta e meia a gente começa a conversar, e a palavra que mais ouvimos é que a denominação está em crise. A denominação está em crise, a associação está em crise. Pastor Genival, pastor Silvio e demais pastores, eu fiquei pensando sobre isso. Qual seria a saída? Nós não queremos viver numa crise para sempre, queremos? Não é racional. Precisamos pedir a Deus sabedoria para termos uma direção e, obviamente, vamos sair da crise. E então, me deparando com os escritos do pastor Diogo, ele me ajudou bastante a entender isso. E tem uma excelente proposta. Primeiro, o resgate de nossa eclesiologia em nível da igreja local. Estruturas denominacionais não possuem vida própria. Elas dependem das igrejas que a compõem para a sua própria existência. Aí eu vou lá no tempo, vou ser saudoso agora. Tempo, pastor Nicásio, que a gente ia lá para cima da central de Nova Iguaçu, e viam irmãos jovens de várias igrejas, da antiga Jubaig. E lá, tinha lá de tudo. Um culto animado, naquela época não podia bater palmas, mas já era animado, e no final, quando acabava, tinha a tal da social. Ali era uma caça. E sempre tinha um amigo, quando o adolescente ou o jovem descomprometido, batia os olhos na outra menina da outra igreja descomprometida, porque todo mundo era santo. E aí a gente olhava, e aí tinha um que já vinha, e na musiquinha, né, e já colocava na frente. Irmãos, parece nada não. Quantas vezes, pastor, foi na quadra da primeira de Nova Iguaçu? E aqueles movimentos, e se você perguntar hoje do trabalho batista iguaçuano, quantos líderes saíram naquela época? Basta dizer que a minha líder de adolescente está ali, Dulce Helena Mota. Desculpa, mas é a Dulce Helena. Ou seja, quantas histórias resgatar a nossa eclesiologia em nível de igreja local. Outra coisa importante, o trabalho batista depende que as igrejas orem umas para as outras e se reconheçam como co-irmãs e não concorrentes. Irmãos, nós somos irmãos e co-irmãos. Eu gosto de ilustrar isso com um agricultor sábio. Alguém que comprou um sítio ou uma fazenda, ele é sábio. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar da cerca para dentro. Ele nunca trabalha da cerca para fora. Porque ele sabe que a ele foi confiada aquela propriedade. Então nós somos co-irmãos, não somos concorrentes. Se o pastor Roberto falar para mim, pastor José, deixa eu lhe contar uma bênção que aconteceu aqui na Igreja da Viga, eu tenho que ao final dar glória a Deus, me alegrar pelo progresso do meu colega, da igreja que ele pastoreia, que está sobre a missão dele, né? Ele está lá submisso a Deus, então ele está caminhando aqui, e eu estou lá em Queimados e vice-versa. Isso é muito importante para que possamos trabalhar juntos. Mas também isso depende, uma outra sugestão, da amizade sincera, ética, colaboradora entre pastores, diáconos e demais líderes, porque nós estamos no mesmo time, irmãos. Nós temos um único guia, o técnico é Jesus. Ele dá as ordens, as orientações, e Ele sabe o que é melhor para as nossas igrejas, e nós precisamos estar juntos, uns com os outros. E aí eu termino de citar o pastor Diogo, quando ele diz o seguinte, isso aqui é muito importante: somente igrejas que se parecem tomam a iniciativa de dar as mãos e caminharem juntas. Vou repetir: somente igrejas que se parecem tomam a iniciativa de dar as mãos e caminharem juntas. Meus irmãos, que saudade. Olha o saudosista voltando. Quando eu fui trabalhar na Juerp, eu tinha 17 anos.
E eu cheguei no Parque Gráfico, lá na rua Silva Vale, 781. E quando eu entrei naquele Parque Gráfico, eram estrados e estrados e estrados de revistas Compromissos que sairiam dali para todo o Brasil. As igrejas batistas compravam a revista, elas estudavam a revista. Você saía de Nova Iguaçu, vou fazer uma viagem, vai para onde? Vou para Manaus. Chegava em Manaus, entrava numa igreja batista e ia estudar naquele domingo a revista Compromisso. Com isso, nós tínhamos identidade doutrinária, nós tínhamos uma liturgia que diferenciava um pouco, mas a gente conseguia se identificar nela. Nós tínhamos pastores e seminaristas e novos pastores que davam sequência àquilo que nós vínhamos aprendendo, isso era muito importante. Mas, irmãos, chegamos aqui nesse tempo, e obviamente é um outro tempo. Temos outros desafios, mas não podemos perder de vista que somos co-irmãos batistas e precisamos trabalhar para vivermos João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Precisamos orar e sonhar, e já acontece, mas precisamos manter isso, de as pessoas olharem e verem assim, 3, 4, 5 pastores juntos, conversando, batendo um papo, rindo, encarnando no outro, no time do outro, mas também em momentos de oração, ou compartilhando daquilo que Deus está fazendo na sua vida, das suas dificuldades, mas um oferecendo apoio para o outro. Aos diáconos e tantos outros líderes, a mesma forma. E aí, para concluir, eu quero terminar com algumas sugestões visando o resgate e a prática de João capítulo 13, versículo 35. Pois o texto diz, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pastor Silvio, quero pedir licença para fazer algumas sugestões. Sugestões dentro daquilo que eu observo. Na experiência como presidente de associação, ao estar ao lado de pastores, na ordem dos pastores, na subseção, e também como pastor de igreja local, eu acho que nós precisamos atentar, se for o caso, resgatar, mas se não está acontecendo, implementar. E eu começo dizendo o seguinte, irmãos, precisamos resgatar o princípio da interdependência entre pastores e igrejas. Deus nos deu algo muito interessante, que são dons, e eu tenho alguns, você tem outro, e nós todos precisamos uns dos outros. E ser interdependente é entender isso. Eu tenho autonomia, eu trabalho, mas eu posso te abençoar, e você tem, você pode me abençoar. E a gente então troca, um abençoando o outro. Não podemos optar por independência. Os batistas não são assim. Uma segunda sugestão que eu quero dar, seja para resgate, seja para implementação, é o princípio da empatia entre igrejas e pastores. Empatia é você conversar com o outro, ouvir o outro e conseguir, de alguma forma, se a dor, sentir a dor do outro, se a alegria, se alegrar com o outro, se são as lágrimas, chorar com o outro. E eu vou citar aqui o que aconteceu comigo nessa terça-feira. Eu liguei para um grande líder nosso, presidente emérito da Convenção Batista Brasileira, que mora em São Paulo, pastor Irlande Pereira de Azevedo. Vai completar 90 anos, dia 15 de julho, é o dia do seu aniversário. E ele nos convidou, pois ele organizou a nossa igreja e nós estamos montando uma caravana e vamos a São Paulo. E eu liguei para o pastor Irlande, seus 90 anos, na terça-feira, e falei, pastor Irlande, nós vamos até o senhor, no aniversário do senhor, estou indo com um grupo de irmãos, mas eu gostaria de saber se o senhor pode me dar o telefone do pastor da primeira igreja batista do Brás, ou de algum responsável e tal, que eu possa ligar, porque eu preciso chegar com os irmãos na van, e preciso que alguém nos receba, para o pessoal depois se arrumar, ficar para o culto. E o pastor Irlande, seus 90 anos, falou para mim assim, pastor José, pode deixar que eu vou ligar e depois eu falo com o irmão. Eu falei, pastor, não querendo incomodar o pastor Irlande, o senhor me dá o telefone, eu faço o contato e tal. Ele falou assim, pastor José, eu sei como é difícil pedir. 10 minutos depois, pastor Irlande me liga, pastor José, já está tudo resolvido. Sabe o que ele fez, pastor Genival? Ele usou o peso dele para me impulsionar como líder. Ele sabia que ele tinha condições de resolver algo.
E ele teve a capacidade de sentir a minha dificuldade. E ele me ensinou algo mais. Empatia pelo colega, pela igreja do colega. Mas eu quero também deixar aqui uma outra sugestão. Vamos valorizar os nossos ajuntamentos. Ainda dá, irmãos, para 2 pastores conversarem. Vamos fazer um intercâmbio entre os nossos jovens. Ou vamos fazer um congresso, ou mandar agora não manda mais carta, né? Vamos mandar lá um zap, vamos mandar a arte, vamos fazer alguma coisa para que as outras igrejas venham também. E vamos voltar, vamos nos unir. Os nossos ajuntamentos, que maravilha, se pudéssemos contar aqui, quantas igrejas estão aqui hoje? São muitas. Irmãos, precisamos, são 94 igrejas na Iguaçuana. Valorizemos os nossos ajuntamentos, resgatemos isso, seremos mais fortes. Cuidado com qualquer proposta que nos divida, que fragmente. Separar é fácil, juntar dá muito trabalho. Que a nova diretoria, que o novo presidente receba de Deus sabedoria para proporcionar ajuntamentos que desenvolvam ainda mais essa associação. Temos ainda um outro, e aí eu preciso dizer aos irmãos que nós precisamos do princípio do investimento na nova geração e na formação de liderança. Irmãos, no retiro dos pastores, quando eu cheguei lá eu tinha 25 anos. Meu saudoso pastor Irani fez questão de me acompanhar, cada passo que eu dei lá dentro. Ele me dizia: José é assim, José é assim, José é assim. E eu jogava no campo grande, no campo dos craques. E nesse último que eu fui lá no campo dos grandes, no campo dos craques, com 54 anos. Primeira bola veio, eu não consegui dominar. A segunda veio, eu não consegui dominar. A terceira veio, eu não consegui dominar. Eu falei, parei, fui para o outro campo. E o Henry Blackaby, ele escreveu um livro muito bom, Liderança Espiritual. E aí ele conta uma experiência do seu irmão, um dos seus irmãos. Ele era um jovem pastor, seminarista ainda, e ele assumiu uma igreja no interior. Aí ele conta que o irmão chegou, e quando chegou lá teve um óbito na igreja, e lá o hábito era velório e cortejo. E o irmão dele então estava lá na sua primeira experiência pastoral. Obviamente já todo mundo olhava para ele como se fosse um pastor muito experiente, e daqui a pouco falaram: pastor, agora o senhor vai à frente guiando o cortejo. E eram muitos carros naquele cortejo. E ele ficou tranquilo, porque à frente dele estava um carro de polícia, fazendo lá como um batedor, né? Ele não sabia onde era o cemitério, ele era novo na cidade, mas ali ele foi guiando o povo, mas à frente dele tinha quem? O carro da polícia. Até que chegou num certo momento, o carro da polícia foi, encostou e fez assim, ó, para que todos passassem, porque eles iam cuidar do trânsito. E agora está aquele jovem pastor tendo que conduzir o cortejo sem saber onde era o cemitério. E diz o texto que o irmão dele deu então um relato, e ele relata assim, né? O pobre Mel, que era o irmão dele, né? O pobre Mel foi conduzindo o cortejo, sem saber para onde estava indo, sem saber onde era o cemitério, e pedindo, por favor, que alguém o guiasse até lá. Alguns pastores, irmãos, mais jovens, assumem igrejas e estão exatamente como Mel. Eles assumem a igreja, eles não sabem ainda o que é ser pastor de uma igreja batista. Eles precisam conviver com pastores mais experientes, com pastores que tenham a paciência de conversar com um jovem pastor, como Paulo teve com Timóteo, e orientar o que é uma igreja batista, o que é a autonomia dos batistas, como é a eclesiologia dos batistas, e ter essa conversa. A ordem é um bom momento para isso. As mentorias entre pastores servem bastante para isso. O diácono mais experiente pode abençoar o pastor mais jovem com isso. Como precisamos disso? Investir na nova geração de líderes. Nós precisamos que as nossas convenções, as nossas assembleias associacionais tenham jovens. Que bom que aqui tem muitos. E agora, eu não posso sair, pastor Genival, nós estamos falando de amor. Nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos trazer isso agora para a associação.
94 igrejas, em Queimados são 22. Tem igrejas em Queimados, irmãos, com 13 membros. Tem igreja em Queimados que o pastor não consegue receber o sustento, porque a igreja arrecada R$ 1.500 por mês para pagar água, luz, material lá, e aí? Como fica? E eu quero trazer um princípio para os irmãos, princípio do auxílio financeiro, de acordo com a prosperidade de cada igreja. Meus irmãos, Atos 11, 29, 2 Coríntios 8, ali em Atos 11, os irmãos, eles ajudaram conforme a prosperidade de cada um. Se nós somos co-irmãos, nós precisamos também auxiliar os que estão sofrendo. Isso significa auxiliar as igrejas carentes. E eu vou dizer aos irmãos aqui que a estrutura denominacional não possui vida própria. Ela depende que a igreja chegue e abençoe para que ela possa abençoar. Então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que sim, as igrejas maiores têm uma responsabilidade maior com as igrejas menores. Nós precisamos socorrer o pastor que está lá na linha, na outra ponta, que está lutando para comprar uma porta. Muitas vezes ele está lá para comprando uma guitarra, querendo comprar a guitarra que está lá encostada na outra igreja. Ele precisa de um banco que está jogado no pátio da outra igreja. Ah, se nós entendêssemos isso e disponibilizássemos não só objetos, mas material humano também para abençoar, por que não? Eu vejo na igreja de Antioquia, o Espírito Santo tinha liberdade de falar, separai-me Paulo e Barnabé, a igreja ora, impõe as mãos e envia. O que tinha de melhor? Por que não uma igreja pagar o salário de um pastor para ir lá socorrer os irmãos que estão numa igreja carente? Por que não, irmãos, oferecemos uma igreja que não tem um ventilador, um presente para eles? Irmãos, está aqui um ventilador. Antigamente a gente dava o quê? Retroprojetor. Agora a gente pode dar o quê? Uma mídia. Aliás, agora tem da China, irmão. R$300 você dá um projetor para alguém de presente. Mas se somos uma associação, se nós somos batistas, precisamos resgatar o auxílio financeiro. Então, pastor, colega meu, o que eu estou falando para você é o que eu tenho visto. Leve para a diretoria da sua igreja essa proposta. Irmãos, nós estamos aqui para lutar pelo reino. Vamos ajudar igrejas que estão precisando da nossa ajuda. Mas pastor, nós temos que comprar o nosso telão. Pastor, nós temos que fazer isso. Deus há de abençoar. Tem o dinheiro do telão, tem o dinheiro da van, porque não tem mais Kombi, né? Tem o dinheiro do instrumento e vai ter o dinheiro para abençoar a igreja local. Eu tenho uma proposta. Você pode ouvir e refletir. A gente não faz campanha de missões nacionais, pastor? Não para não, continua. E aumente aí o investimento. Nós não fazemos campanha de missões estaduais? Acho que fazemos, não fazemos? Nós não fazemos campanha de missões mundiais? Por que a gente não faz uma campanha, dentro de uma campanha, para missões locais? Pastor, colega meu, identifique um pastor da sua associação que está passando dificuldade financeira, que você sabe que ele pastoreia uma igreja que não tem condição de dar um salário, para o digno obreiro do seu salário, e quem sabe você vai chegar no mês de novembro, pastor, aqui está uma oferta da nossa igreja para o irmão. Pum. Ah, irmãos, se nós começarmos a fazer isso, e outras coisas mais, que eu não pude pontuar, que o tempo não permite, o mundo vai ver, ali estão os batistas. Aquele povo se ama. Aí sabe o que vai acontecer? Quando eu chegar aqui e ver você, eu vou te abraçar. E vou dizer para você, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. E vamos até brincar. Sem parar, sem cessar, sem parar. Porque vamos ser alegres, sem correr. Viu, pastor? Então tem que ser leve. A nova diretoria, eu desejo uma condução leve, abençoada, porque nós estamos aqui para abençoar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastor Silvio, desculpa, eu preciso falar isso. Eu não falei antes, vou falar agora. Domingo eu preguei uma mensagem na igreja. Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Chamei os irmãos à frente. Foi uma irmã
chamada Ladir Gonçalves. Ladir foi nossa companheira de trabalho durante 20 anos, uma das zeladoras da igreja, aposentou em dezembro. Ladir saiu de casa ontem. Uma moto atropelou Ladir. E quando eu saí de casa agora, eu recebi a notícia do óbito da Ladir. Quero contar isso para você, porque a Ladir, domingo, foi à frente. E ela chorou, porque ela estava aflita. Foi uma tragédia. E eu fiquei refletindo, quantos anos mais Deus há de me dar para me abençoar os meus irmãos? Aquela mulher fez cafezinho muitas vezes para os pastores na mentoria, pastor Nicasso. Aquela mulher limpou a sala para a gente se reunir, os pastores. E ela saiu de casa para comprar um objeto para a obra da sua casa. E ela não voltou mais. Então, irmãos, enquanto aqui... e aí o texto. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra. Eu estou aqui triste, a Ladir está com o Senhor. Mas o que eu quero dizer para você é, você tem vida? Tem. Você pode abençoar alguém? Posso, pastor. Ame, abençoa. Isso é uma decisão. Eu decidi abençoar, então abençoe. Que Deus nos abençoe.